E aí, povo bonito, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula aqui do treinamento do Base Canva. Hoje na aula a gente vai ensinar sobre textos. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Spínola. Eu sou Vinícius Avanzi E nós somos do feed mais incrível do mundo. Na aula anterior, a gente mostrou para você a parte de elementos, o mundo de possibilidades que existem dentro da categoria de elementos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de textos. Você vai aprender o necessário, o que, assim, sabe quando você vê um texto bem bonito, que dá vontade de ler, uma coisa bem interessante, você fala, caramba, eu queria fazer um negócio igual esse. Então chegou o seu momento, chegou a hora de você aprender como que isso é feito, os macetes, os detalhes, as artimanhas por trás de tudo isso. Então vem com a gente porque vai ser sucesso. E se você não segue a gente no Instagram, tá aí, ó, o feed mais incrível do mundo. É isso aí, já segue a gente lá, aproveita a maratona os destaques, o conteúdo, os reels, o feed. Gente, o negócio aqui é absurdo. Vamos lá? Então, bora pra aula de hoje. Olha só, então. Então, só recapitulando, já passamos templates, uploads, fotos, elementos e chegamos na parte dos textos. É isso aí. Gente, se liga. Quando você clicar em texto, tá? Essa vai ser a primeira impressão que você vai ter dos textos. Eu já vou rolar para baixo para você ver tudo que tem aqui de combinação de fontes, usados recentemente e tudo mais. Mas eu quero que você se atente a este detalhe aqui. Olha só, o Canva, ele dá aqui essa sugestão. Adicionar um título, adicionar um subtítulo e adicionar um pouquinho de texto. O que é isso daqui? Isso daqui são as hierarquias do texto, sabe? Ou seja, quando você olha para um blog, para um canal de notícias, para um site de notícias, e assim, as coisas ali elas estão bem formatadas, elas estão bem organizadas. Eles respeitam essa hierarquia. Então, o nosso olhar, ele vai olhar primeiro para o texto, depois ele vai ler o subtítulo e depois ele vai ler o conteúdo. Mas para que isso aconteça, os elementos, o texto precisa estar disposto corretamente, tá? Então, olha só, quando eu clicar aqui em título, o Canva vai aparecer aqui, ó, adicionar um título. Antes de eu ir em todas essas opções aqui, eu vou mostrar essa primeira barra aqui em cima, porque aqui a gente vai começar a utilizar ela tanto no subtítulo quanto na parte de texto, beleza? Então, da mesma forma, quando você adiciona uma imagem, aparecem um menu, né, de edições para imagem. Com o texto é a mesma coisa, aparece uma barra de menu com edições para texto, um pouquinho diferente da imagem. Então, a primeira barra que aparece ali, né, que é essa com uma setinha, são as fontes. Então, as fontes que tem disponíveis no Canva para você colocar o seu texto. Lembrando, algumas fontes são para conta Pro, mas outras são para conta gratuita. As que são para conta Pro tem essa coroazinha, tá vendo? Ó, elas têm a coroazinha na frente. As que são gratuitas não tem nada. Então, essa é a primeira parte de fontes. Ali embaixo, ó, se você ver, tem faça upload de uma fonte. A gente já mostrou isso numa aula lá na parte que a gente fala do kit de marca, que você pode fazer uploads de novas fontes para dentro do Canva, mas aí você tem que ter a conta Pro. Aí você pode tanto fazer o upload lá naquela tela inicial, ou clicar aí em faça o upload de uma fonte, que ele já vai te direcionar pro lugar para fazer o upload da fonte para dentro do Canva. Então, essa primeira parte é para você escolher a fonte que você quer trabalhar. Logo em seguida, tem esse botãozinho de mais e menos, que nada mais é do que o tamanho da sua fonte. Então, você pode aumentar ela, como você pode diminuir. Ah, Letícia, eu tenho que ficar indo nesse mais e nesse menos? Não, você pode simplesmente escolher o número que você quer e digitar ali e dar um Enter, ou 150. Clica fora, ó, ele já foi para 150. Ou se você quiser, nas laterais do texto, tá vendo essas bolinhas, ó? Você pode aumentar e diminuir, e aí ele vai mudando automaticamente ali em cima, ó, tá vendo? Do lado do tamanho da fonte, tem a cor da fonte. Então, esse azinho aí é a cor do seu texto. Então, você pode colocar a cor que você quiser, tá vendo, ó? Simples assim. Simples assim. Logo depois, do lado da cor, né, do texto, tem a letra B. Essa letra B significa negrito. Porém, esta fonte não tem a opção de negrito. Talvez porque ela já está em negrito e não tem como tirar o negrito. Então, dependendo da fonte que você utilizar, você pode colocar negrito ou não. Logo em seguida, tem o izinho, que é o itálico, que deixa a letrinha meio tombada, tá vendo, ó? Ele dá uma caidinha. Algumas fontes também você consegue utilizar, em outras você não consegue, vai depender da fonte que você escolher.
E depois tem o uzinho, que é o sublinhado, que você sublinha o texto, fica essa linhazinha preta embaixo. Mesma coisa, o sublinhado também está disponível para algumas fontes, porém para outras não. Se você quiser, você pode usar a linha que a gente mostrou na parte de elementos. Você pode colocar simplesmente 2 linhas aqui embaixo, do formato que você personalizadas, tracejadas. E depois, esses 2 azinhos aí é para deixar o texto maiúsculo ou minúsculo. Então, você clica ali, ó, e ele deixa tudo maiúsculo ou ele deixa tudo minúsculo. Menos a primeira letra, que a primeira letra sempre é maiúscula, né? Geralmente, a primeira letra é maiúscula. Depois vem a parte do alinhamento. O que faz o alinhamento? Nada mais do que alinhar o seu texto. Então, você pode deixar ele para a esquerda, você pode deixar ele centralizado, ou você pode deixar ele para a direita. Basta você clicar, ó, tá vendo, ó? Que ele vai mostrando as opções que você tem. Do lado tem a parte de listas, então você pode colocar, fazer uma lista. Então você pode colocar essa bolinha para fazer tópicos, você pode colocar um número, então, por exemplo, você está fazendo um e-book, e aí o e-book, da parte do e-book tem lá, são 5 regras. Aí você vai e coloca número 1 e digita. Aí depois você vai número 2. E conforme você vai dando enter, ele vai colocando os números, tá vendo? Ó? Então aí você pode fazer tópicos, colocar a lista por tópicos de número. Tô escrevendo qualquer coisa, tá? O que tá vindo na minha cabeça. Então essas são as opções de listas. Ou você coloca a bolinha, ou você coloca números. Se eu não quero, é só clicar de novo que ele sai. Depois da parte de listas, vem a parte de espaçamento. Essa parte é muito legal. Você pode tanto espaçar as letras quanto a altura da linha, tá? Então, espaçar as letras, ele tá dando a distância da letra A. Vamos pegar ali o comecinho da frase. Olha a distância que tá a letra A da letra D. Se eu diminuir esse espaçamento das letras, ele vai ficar mais coladinho, ó, tá vendo? O arco dele se junta. Então, aí é o espaçamento entre as letras. A altura da linha, tá vendo que na primeira, no texto tá escrito adicionar 1 e embaixo tá título. O que ele entende com o espaçamento da altura da linha? Que o adicionar 1 é uma linha e o título é outra linha. Então, a hora que você aumenta esse espaçamento, ele vai dar uma distância, tá vendo? O Vinícius diminuiu. Mas a hora que você aumenta, ele dá uma distância. E a hora que você diminui, ele cola. Então, é a altura da linha. Tá vendo? Exato. E ainda tem essa parte aqui, ó, ancorar caixa de texto. Tá vendo que tem um risco aqui em cima e uma seta para baixo? O que significa? Que onde está o risco, que seria a primeira linha, fica parado. E tudo que estiver para baixo vai ser movimentado. Se eu tivesse clicado nesse daqui, as 2 partes iriam se mover. Tá vendo? As 2 linhas se movem. E se eu tivesse colocado nesse daqui, a de baixo ia ficar parada e somente a de cima que iria se movimentar. Beleza? Saindo dessa parte de espaçamento, vem uma parte muito legal, que eu gosto bastante, que dá pra você, fazer várias coisas, mas várias coisas mesmo, que é a parte de efeitos. Sim, o Canva tem efeitos no texto. Dentre eles, eu vou falar rapidinho aqui, vou falar todos e aí a gente já vai colocando pra você ver. Tem sombreado, tem flutuante. Ó, vai reparando no texto aqui, ó, que quando eu vou clicando e já apareceu uma sombrinha. Tem o flutuante, que ele não... o flutuante, ele funciona bem com cores claras, tá? Então, se você colocar uma cor de fundo escura, ele não vai dar esse efeito. É como se fosse um sombreado, só que mais esboçado, mais transparente. Tem o vazado, que eu acho muito legal, que aí a cor do fundo que você colocar é a cor que vai ficar dentro desse título. Então, se o fundo for vermelho, dentro das letras vai estar vermelho. Tem o desalinhado, que é como se fosse uma sombra também, mas você consegue posicionar, você consegue ajustar ela, né? É isso, eu falei. O que você sombreado... tá me olhando? Não, vi que você queria que eu falasse alguma coisa. O sombreado, ele é praticamente... Desalinhado. Ele é o mesmo formato do texto, só que ele tá fora do vazado. É uma mistura do vazado com o sombreado, percebe? É uma mistura do vazado com o sombreado. Então fica um texto vazado e o sombreado, e eu consigo mudar a cor dele aqui, entendeu? Ó, consigo mudar a cor, clicando aqui do lado de fora, eu consigo mudar a distância que ele fica ali do texto, a espessura... Essas opções de efeitos nos outros também tem, tá? Então nos outros você também consegue, dependendo do efeito, você também consegue modificar a cor, consegue modificar o efeito. Tem o eco, que é como se fosse várias sombrinhas, então se você olhar não tem só uma sombra, tem várias, é como se fosse um eco mesmo, ela tá replicando as sombras, se você também consegue mudar a cor, consegue mudar a direção, consegue mudar a distância.
Tem o falha, que eu acho muito legal, que lembra muito o efeito do TikTok, né? Do símbolo do TikTok, do logo do TikTok. E aí você tem duas opções de cores, ou azul e rosa, ou azul e vermelho. E aí você também consegue mexer na distância do efeito com o texto, consegue mexer na direção. Qual que é o efeito que dá isso daqui, gente? Resumindo, 3D, tá? Então, quando você coloca esse efeito, uma palavra dá aquela sensação de 3D, terceira dimensão. Tem o efeito neon, que eu gosto bastante. Vamos mudar a cor, porque a cor preta, ela é a que fica menos legal. Vou mudar o fundo, na verdade, né? Não, do texto. Tá, deixa eu colocar aqui, então. Lá com o roxo. Ó, já fica mais legal. O preto eu não gosto muito no neon, mas as outras cores ficam muito legal. E você consegue controlar a intensidade desse neon. Então, quanto maior a intensidade, mais vibrante ele vai ser. Ó, tá vendo que ele chega a ficar quase branco o texto e fica só o destaque neon? Então aí vai do que você tá criando. Se o fundo for preto, o destaque vai ser maior. Coloca um fundo preto aí pra gente ver. Fundo preto. Tá vendo, ó? O destaque da cor, ele fica muito mais neon, ele dá muito mais a sensação de neon. E aí, tem a opção de curvar o texto, gente, que olha só, aqui no YouTube tem o primeiro vídeo nosso ensinando a curvar o texto aqui no Canva, porque ainda não tinha essa opção, e agora o Canva salvou a nossa vida e ele faz ele curva automaticamente. Então ele dá a circunferência aí, tá vendo? Ó, ele dá um círculo e aí você vai se baseando no contorno. Dica rápida, duplica o texto aqui, ó. Clica nas três. Quando as opções estão abertas aqui, tem esses 3 pontinhos. Você clica aqui, tem outras opções que a gente já passou em algo que você já conhece. Você duplica o texto aqui, ó, o texto curvado, coloca ele do ladinho aqui e vem, tá vendo essa bolinha com o texto curvado selecionado? Eu coloco no contrário, ó. E aí agora eu consigo fazer um texto ondulado. Olha, e agora só. que você tem 2 textos diferentes, quando você clica em um deles, tá vendo aquele pincelzinho? Lembra que eu falei que eu ia falar do pincelzinho aqui nessa aula de textos? Esse pincelzinho, ele copia a formatação. Como assim? Ele copia a fonte e ele copia a cor. Então, eu quero copiar a formatação, muda a cor desse texto. É azul. Eu quero que a minha segunda frase ali, ela fique exatamente do mesmo jeito dessa primeira. Então, eu seleciono a primeira que eu quero, clico no botãozinho ali no pincelzinho de copiar formatação. Eita, mudou a cor. Clico no pincelzinho de copiar formatação. Ele já tá selecionado. E agora eu clico no texto que eu quero mudar. E olha só, ele mudou, mas ele não mudou a cor. É porque ele tá com o efeito de... curvado. O efeito curvado. Ele fica legal, ele funciona perfeitamente quando não tem o efeito. Então, vou selecionar aqui nenhum. Vou tirar esse daqui também, vou colocar nenhum. E agora sim, quando eu clicar nesses 3 pontinhos, clicar no pincelzinho, vir aqui, ele vai mudar a cor. Tchan! Se eu tivesse feito o inverso, tá vendo? Se eu aumentar o tamanho desse e clicar no pincelzinho, e a hora que eu clicar aqui, ele vai aumentar o tamanho também, ó. Então ele copia a mesma fonte, ele copia a mesma cor e ele copia o mesmo tamanho da fonte, tá? Então quando você quer deixar tudo igual, basta copiar a formatação, fica mais fácil do que você ter que ir ajustando um a um. E aí tem o botãozinho também da posição, que a gente falou que você vai usar bastante, posição pra frente, posição pra trás. Beleza? Essa é a barra de ferramentas que você vai utilizar quando você estiver trabalhando com textos. E desculpa, não se esqueça, tá? Que quando tem uma coisa aberta aqui, ó, tem esses 3 pontinhos. Tá vendo que o efeito está selecionado? Eu tô com o texto selecionado e esse efeito. Se eu clicar aqui, essa parte aqui ela vai sumir, olha só. Ela some. E aí todas essas outras opções aqui, ó, elas aparecem. Se eu clicar, por exemplo, em elementos, mesmo com o texto selecionado, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai ser reduzida aos 3 pontinhos, olha só. Virou 3 pontinhos e saiu tudo aqui do canto. Basta eu clicar, elas continuam aqui. A formatação, a transparência, maiúscula e minúscula, sublinhado, cadeadinho e duplicar. Tá? Então, essa é a barra de ferramentas que você vai utilizar bastante quando você estiver trabalhando com textos. Mas quando você clica ali no menu lateral, né, na parte de textos, ele te mostra algumas combinações de fontes, tá vendo? Ó, conforme você vai rolando para baixo, tem as usadas recentemente, que também facilita, que é a mesma coisa com as fotos, com os elementos, também funciona com o texto. E tem as combinações de fonte. Só um segundo que eu tô colocando o texto, fundo branco.
Tá vendo? Ó? Então, conforme você vai rolando, ele vai dando possíveis combinações de fontes, o efeito. Então, assim, gostei muito dessa fonte. Será que tem efeito nela? Como que você vai saber se tem efeito ou não? Você coloca lá na tela, clica ali na parte de efeitos e olha só, ele tá mostrando que tem um efeito neon de 90, a intensidade 90. Então, aí você consegue ver se tem efeito, se não tem, como que foi feito. Mesma coisa essa daqui, ó. Você clica na foto, vem em efeitos e consegue ver, ó, tá no desalinhado. A fonte tá com o texto rosa e aqui a cor dentro tá amarela. Então eu posso vir aqui e mudar do jeito que eu quiser. Beleza? Ele já dá essa sugestão para você. Tem mais alguma coisa nesse assunto? Eu só vou finalizar com a parte do adicionar título, subtítulo e um pouquinho de texto. Vamos lá. Gente, presta atenção. Quando você for fazer o texto, eu vou clicar nesse daqui, ó. Vou clicar no texto. Eu já vou vir aqui para deixar ele do jeitinho que a gente aprendeu na escola, começando da esquerda para a direita. Então, vou colocar o alinhamento para a esquerda e vou subir um pouco aqui, ó. O subtítulo, dá uma olhada. Que a fonte, você vai ver que ela é igual. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Só que assim, ó, eu posicionei na mão, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó, o alinhamento, vou colocar, ó, para a esquerda. Aí eu simplesmente posiciono. Perceba que eu tô com o mouse segurando e olha só o quadrado redondo. Quadrado redondo. O quadrado rosa ali em volta. Ele tá mostrando que tá certinho alinhado. E eu vou pegar mais esse aqui um pouquinho de texto e vou colocar aqui. Olha, pega essa sacada. Mesma coisa, eu puxei pro lado, mas eu tenho que colocar para o alinhamento. E aí sim eu vou colocar do ladinho. Só vou baixar um pouco aqui, ó. Olha só, perceba. Essa fonte aqui, ó. Eu cliquei aqui. Deixa eu subir. Essa fonte, ó, ela chama Open Sans Extra Bold. O nome dela é Open Sans, tá vendo? Open Sans, que é o nome normal. Extra Bold significa o quê? Extra negrito. Ó, até deixa o tradutor aqui, ó. Bold é igual a negrito. Então, ou seja, essa fonte, ela tá em negrito. A de baixo é a Open Sans normal. E a do texto é a Open Sans Light. Ou seja, o que eu quero dizer, quando você for fazer algum post, pode ser imagem, pode ser, enfim, do jeito que você quiser, carrossel, pode ser um artigo pro blog. O texto, o título, sempre você pode procurar fontes com o bold, que é o negrito. E o texto você pode deixar com a opção light. Isso mostra essa hierarquia, tá? Se eu pegar aqui, se eu pegar aqui não vou pegar, vou simplesmente copiar esse daqui, ó. Ctrl C, vou dar Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Só para ficar o texto aqui. Olha só, ainda vamos fazer um negócio aqui tipo do G1, ó. Posso colocar para baixo do G1, de canal de notícia. Vou vir em elementos, lembra em elementos? Eu vou vir aqui em formas, ó. Olha só que legal. Vou pegar esse quadrado aqui, eu posso simplesmente deixar ele no formato de um retângulo. Opa, deixa eu clicar nele. Vou colocar a setinha do teclado aqui, às vezes fica difícil para eu pegar atrás do texto. Estou colocando lá para cima, coloco aqui. Olha só como que fica uma coisa, você pode escrever aqui em cima, notícia, extra, não sei o que. Não fica com uma cara já mais profissional, lógico que o texto está muito grande aqui, ó. Deixa eu diminuir. Posso diminuir um pouquinho. Aí você escreve o que você quer. Percebe a hierarquia? Provavelmente você já viu isso daqui em algum lugar. Fica mais gostoso, fica mais fácil. Harmonioso para você ler. Então você pode trabalhar isso nos seus designs. Essa hierarquia de textos. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.